Quando olhamos para as tradições espirituais do Oriente, especialmente o hinduísmo e o budismo, nos deparamos com uma prática muito antiga chamada mudra. A palavra em sânscrito significa literalmente selo ou gesto sagrado. Mais do que simples movimentos das mãos, os mudras são considerados chaves espirituais, capazes de selar energias, abrir canais ocultos no corpo e conectar o praticante a estados elevados de consciência. Cada dedo, cada posição, cada união das mãos possui um significado profundo, correspondendo a elementos, planetas, energias sutis e até arquétipos espirituais. No Oriente, mestres espirituais, monges e yogis utilizavam os mudras não apenas durante a meditação, mas também em rituais, curas e cerimônias sagradas. Para eles, a mão humana é como um espelho do universo, um microcosmo em que os 5 dedos representam os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Quando se unem em diferentes combinações, esses elementos entram em equilíbrio, criando harmonia dentro do ser humano e abrindo espaço para o fluxo do divino. Mas e se eu dissesse a você que algo muito semelhante também estava presente no cristianismo primitivo? Que Jesus, como um mestre universal, utilizava gestos das mãos não apenas como símbolos, mas como verdadeiras ferramentas espirituais. Muitos historiadores, teólogos e estudiosos da iconografia cristã perceberam que as representações de Cristo nos evangelhos apócrifos, nos mosaicos bizantinos e nas artes sacras medievais trazem sempre padrões repetidos em seus gestos. Isso não é coincidência. Jesus não era apenas um pregador de palavras. Ele transmitia conhecimento através da voz, do olhar e também dos gestos. Na tradição judaica, já havia a ideia de que as mãos carregavam poder. A própria bênção sacerdotal, realizada pelos descendentes de Arão, exigia uma posição específica das mãos para canalizar a luz divina. O gesto sacerdotal, conhecido como Birkat Kohanim, era visto como um canal direto para a energia de Deus. Não é difícil imaginar que Jesus, profundamente inserido nessa tradição, levou esses gestos a um nível ainda mais elevado. Aqui está a chave. Jesus não falava apenas para judeus, mas para o mundo inteiro. Ele dialogava com gregos, romanos, samaritanos e até mesmo com viajantes do Oriente. É por isso que alguns estudiosos acreditam que seu contato com tradições mais antigas pode ter inspirado a forma como ele usava suas mãos durante curas, bênçãos e orações. O que no Oriente chamavam de mudras, no caminho de Cristo, se manifestava como gestos de poder espiritual. Cada vez que Jesus erguia as mãos para abençoar, ou quando tocava os olhos de um cego, ou ainda quando se colocava em postura de oração profunda, havia ali um código energético oculto. A mão aberta, por exemplo, simboliza a transmissão direta da luz divina. O dedo indicador estendido pode representar a autoridade espiritual e canalização da verdade. Já os 2 dedos unidos apontados para o céu, tão comuns em ícones antigos, revelam a união do humano e do divino em um só ser. É importante destacar que, no cristianismo esotérico, aquele que não ficou restrito às doutrinas oficiais da Igreja, esses gestos eram guardados em segredo. Muitos deles foram preservados não pelos evangelhos canônicos, mas pelas tradições gnósticas, pelas ordens místicas e até pela arte. A Igreja oficial, muitas vezes, retratava esses mudras em pinturas e vitrais, sem revelar ao povo o que realmente significavam. Assim, os gestos permaneceram à vista de todos, mas seu conhecimento profundo ficou reservado apenas aos iniciados. Mas por que Jesus usava os mudras? A resposta está em sua própria missão. Ele não veio apenas para ensinar moralidade ou dar exemplos de conduta, mas para mostrar o caminho da união com Deus. Cada gesto, cada palavra, cada parábola era uma chave para abrir o coração humano ao divino. Ao usar os mudras, ele não estava fazendo mágica, mas sim despertando os centros espirituais das pessoas, tocando suas almas de forma silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa. Imagine os discípulos ao redor de Jesus. Eles não apenas ouviam suas palavras, mas também sentiam o impacto de sua presença. Os mudras ajudavam a intensificar essa força. Era como se os gestos servissem de ponte. A energia descia do alto,
passava pelo corpo de Cristo e se manifestava no mundo físico através de suas mãos. Isso explica por que, tantas vezes, bastava um toque, uma imposição ou até mesmo um simples movimento para que milagres acontecessem. Portanto, entender os mudras de Jesus é abrir os olhos para uma dimensão do cristianismo que foi esquecida ao longo dos séculos. Uma dimensão que não se limita ao dogma, mas que resgata o poder oculto da espiritualidade prática. Os mudras de Cristo eram selos sagrados, canais de energia divina, gestos que uniam céu e terra em um instante. Entre todos os gestos atribuídos a Jesus Cristo, talvez o mais reconhecível seja aquele em que ele ergue a mão direita, com 2 dedos estendidos para o alto e os outros recolhidos. Se você observar ícones bizantinos, mosaicos medievais ou pinturas renascentistas, vai perceber esse gesto repetido inúmeras vezes. Para muitos, é apenas um símbolo da bênção, mas na verdade, trata-se de um dos mudras mais poderosos de Cristo, o mudra da bênção. Esse gesto não era casual. Cada detalhe tinha um significado profundo. Os 2 dedos estendidos, normalmente o indicador e o médio, representam a união de 2 realidades, o humano e o divino, o céu e a terra, a carne e o espírito. Já os dedos dobrados simbolizam aquilo que se recolhe, que permanece oculto, como um mistério interno que não pode ser revelado a todos. Ao erguer a mão dessa forma, Jesus não apenas comunicava algo aos discípulos, mas canalizava uma força invisível, irradiando proteção e paz para quem o recebia. Em termos energéticos, esse mudra funciona como uma antena espiritual. Os dedos estendidos servem como condutores, ligando o homem à energia celeste. O gesto sela a bênção, transmitindo o poder divino para o espaço e para as pessoas presentes. Não é à toa que esse símbolo se perpetuou como sinal de autoridade espiritual em inúmeras tradições cristãs. Até hoje, bispos e sacerdotes das igrejas ortodoxas e católicas repetem o mesmo movimento, muitas vezes sem compreender sua origem mais profunda. No Oriente, existe um paralelo direto, o chamado Abhaya Mudra, gesto de proteção em que a mão é erguida com a palma voltada para frente. Esse gesto transmite a mensagem de "não tenha medo", um sinal de que o divino está presente e protege. Jesus, ao utilizar o mudra da bênção, transmitia exatamente essa mesma energia, paz, coragem e confiança. Para aqueles que estavam diante dele, doentes, pobres, aflitos, perseguidos, bastava ver sua mão erguida para sentir um alívio imediato, como se uma força superior os envolvesse. É interessante perceber como o gesto aparece também em momentos cruciais do Evangelho. Quando Jesus cura, frequentemente impõe ou ergue as mãos. Quando ele envia os discípulos em missão, os abençoa com esse movimento. E mesmo após a ressurreição, quando aparece aos apóstolos, um dos primeiros atos é abençoá-los, transmitindo sua paz. Isso revela que o mudra da bênção não era apenas um gesto exterior, mas um canal de transmissão energética do amor divino. No campo esotérico, alguns estudiosos interpretam os 2 dedos erguidos como a união de 2 chaves cósmicas, a chave do conhecimento e a chave da compaixão. Para abrir as portas do reino dos céus, é necessário unir sabedoria e amor. Um sem o outro é incompleto. O mudra da bênção expressa justamente essa fusão, lembrando-nos que a verdadeira espiritualidade não está apenas na mente ou apenas no coração, mas no equilíbrio entre os 2. Outra leitura simbólica muito rica está ligada à tradição da Cabala. Os 2 dedos erguidos podem representar as 2 colunas da árvore da vida, a coluna da misericórdia e a coluna do rigor. Quando unidas, essas colunas equilibram o fluxo da energia divina no universo. Dessa forma, o gesto de Cristo seria a encarnação desse equilíbrio, trazendo harmonia entre forças opostas. Mas talvez o aspecto mais importante seja o impacto espiritual direto que esse mudra tinha sobre aqueles que o recebiam. Imagine um homem leproso, rejeitado por todos, aproximando-se de Jesus. Ao erguer sua mão no mudra da bênção, Cristo não apenas dizia "eu te aceito", mas também abria um campo energético de cura, quebrando as barreiras do medo, do preconceito e do sofrimento. Esse gesto carregava a mensagem silenciosa: você está protegido,
você é amado, você pertence a Deus. Não é por acaso que, ao longo da história, o mudra da bênção se tornou um símbolo universal de paz. Ele aparece não só em ícones religiosos, mas também em estátuas, vitrais e até moedas antigas. A imagem de Cristo com a mão erguida tornou-se a representação máxima da autoridade espiritual, algo que mesmo o poder político da época não conseguia apagar. E aqui está a grande lição. O mudra da bênção não era um gesto reservado apenas a Jesus. Ele nos mostra que as mãos humanas podem se tornar canais do divino quando usadas com fé e intenção pura. Ao levantar a mão para abençoar alguém, não estamos apenas repetindo uma tradição. Estamos nos conectando a uma força universal que nos ultrapassa. Por isso, esse gesto deve ser feito com cautela, humildade e respeito. No mundo de hoje, tão cheio de medo, ansiedade e insegurança, o mudra da bênção pode ser redescoberto como uma prática espiritual simples, mas poderosa. Colocar a mão erguida, com o coração aberto, pode trazer paz, não só a quem recebe, mas também a quem oferece. Afinal, como dizia o mestre, minha paz vos dou. O mudra da bênção é, portanto, mais do que um sinal religioso. É um código espiritual de proteção e harmonia, uma chave oculta que Jesus deixou como herança para a humanidade. Um lembrete de que, mesmo em meio às tempestades, sempre podemos erguer a mão e nos reconectar com a fonte da vida, o amor divino que nunca se apaga. Entre os gestos menos comentados, mas de profundo valor espiritual, está aquele em que Jesus leva as mãos ao peito, apontando para o coração ou mantendo-as unidas sobre ele. Em algumas imagens antigas, esse gesto aparece de forma discreta. Em outras, é evidente que há ali um simbolismo maior. Esse é o mudra do coração oculto, um gesto que não fala apenas aos olhos, mas diretamente à alma. O coração sempre foi entendido, em diferentes culturas, como o centro da vida. Muito além de sua função biológica, ele é visto como o templo interior, a morada do espírito, o ponto de encontro entre o humano e o divino. Quando Jesus leva as mãos ao coração, ele está, na verdade, apontando para o santuário secreto que cada um carrega dentro de si. Esse gesto convida o discípulo a voltar-se para dentro. É um chamado à interiorização, ao silêncio sagrado em meio ao ruído do mundo. Enquanto as multidões buscavam sinais externos, milagres, curas, manifestações visíveis, Jesus ensinava que o verdadeiro reino de Deus não estava fora, mas sim dentro de cada pessoa. O mudra do coração oculto era a forma silenciosa de reforçar essa mensagem. Olhe para dentro de si, é lá que você encontrará o divino. Na mística cristã, o coração sempre foi o centro da experiência espiritual. Místicos como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz falavam do castelo interior e da chama viva do amor divino. Já os exicastas do Oriente, monges que praticavam a oração do coração, buscavam unir a mente e o coração em um só fluxo de oração silenciosa. Tudo isso está em perfeita sintonia com o gesto de Cristo. Colocar as mãos sobre o coração é como acender a lâmpada interna que ilumina o caminho para Deus. Do ponto de vista energético, esse mudra atua diretamente no centro cardíaco, aquilo que muitas tradições chamam de chakra do coração. Esse centro é responsável pela compaixão, pelo perdão, pelo amor incondicional. Quando as mãos tocam ou cobrem o coração, a energia vital é conduzida para esse ponto, fortalecendo-o e expandindo sua vibração. Assim, o gesto de Jesus não era apenas simbólico, mas também uma forma prática de ativar e irradiar o amor divino. É interessante notar como esse mudra tem paralelos em várias tradições. No budismo, por exemplo, existe o Anjali Mudra, gesto em que as mãos são unidas em frente ao peito, representando devoção e unidade. Já no hinduísmo, esse gesto é usado na saudação Namastê, que significa "O divino em mim saúda o divino em você". Em todas essas tradições, vemos a mesma ideia, o coração como ponto de encontro entre almas e entre o humano e o divino. No caso de Jesus, porém, o mudra do coração oculto carregava ainda uma dimensão mais profunda. Ele não apenas apontava para o coração como centro espiritual, mas também revelava que o seu próprio coração era a fonte da luz do mundo.
Isso aparece de forma clara na tradição do Sagrado Coração, que mais tarde se tornaria um dos símbolos mais poderosos da espiritualidade cristã. As imagens que mostram o coração de Cristo em chamas, cercado de luz, são como a expressão visual desse mudra. Há ainda uma camada esotérica importante. Quando Jesus coloca a mão no coração, ele está selando um mistério. É como se dissesse: aqui está o segredo da vida eterna, mas não pode ser revelado com palavras, apenas sentido e vivido dentro do coração. Por isso o chamamos de coração oculto, porque não é algo exposto à lógica racional, mas um mistério que se abre apenas para aqueles que estão dispostos a mergulhar em si mesmos. Imagine por um momento os discípulos reunidos com o Mestre. Em meio às suas parábolas e ensinamentos, ele coloca a mão sobre o peito. Não precisa dizer nada. Todos entendem. É no coração que está a chave. Esse gesto silencioso falava mais do que 1000 palavras, porque tocava a dimensão intuitiva de cada um, despertando uma lembrança adormecida, a lembrança de que o ser humano é, em essência, uma centelha divina. No aspecto prático, esse mudra pode ser usado como uma forma de oração e meditação. Colocar as mãos sobre o coração, fechar os olhos e respirar profundamente pode nos conectar com a energia de compaixão e amor que Jesus irradiava. É como sintonizar-se com a vibração mais pura do universo. Mas é preciso cuidado. Esse gesto exige sinceridade, porque o coração não pode ser enganado. Ele é o espelho da alma, e tudo o que fazemos com falsidade ou intenção egoísta acaba se refletindo nele. Por isso, o mudra do coração oculto é também um lembrete de responsabilidade espiritual. Ele nos convida a cultivar o coração como um jardim sagrado, onde só devem florescer pensamentos e sentimentos alinhados com o amor. É um chamado à pureza, não no sentido moralista, mas no sentido de autenticidade, viver com o coração inteiro, sem máscaras, sem divisões, em comunhão com a essência da vida. Assim, podemos dizer que o mudra do coração oculto é, ao mesmo tempo, um gesto de cura, de oração e de revelação. Cura porque fortalece a energia do amor em nós. Oração porque nos conecta diretamente com o divino. Revelação porque mostra que o maior mistério não está em templos externos, mas no santuário interno que carregamos dentro de nós. Em um mundo fragmentado, onde muitos buscam respostas fora, esse gesto de Cristo continua ecoando. Volte-se para o seu coração, pois é lá que a verdade habita. O mudra do coração oculto é o convite eterno do Mestre para redescobrirmos nossa essência, nosso vínculo com Deus e a força transformadora do amor. Entre os gestos mais sagrados realizados por Jesus, nenhum é tão marcante quanto aquele da última ceia. Ali, reunido com seus discípulos, ele toma o pão em suas mãos, ergue-o para o alto e o consagra, dizendo: "Isto é o meu corpo." Em seguida, ergue o cálice com o vinho e declara: "Isto é o meu sangue." À primeira vista, parece apenas um ritual de despedida, mas, na verdade, Jesus estava realizando um dos mudras mais ocultos e poderosos, o mudra do pão e do vinho. Esse gesto não era apenas um ato simbólico. Quando Jesus ergue o pão e o cálice, ele está espiritualizando a matéria, ou seja, transforma o comum em sagrado, revelando um mistério profundo. Tudo aquilo que é tocado pela consciência divina pode ser transfigurado. Esse mudra é, portanto, o gesto da consagração, em que o visível se torna invisível e o invisível se manifesta no visível. Pense no significado oculto. O pão, feito de grãos triturados e reunidos, representa a humanidade, muitos em um só corpo. O vinho, fruto da uva esmagada e fermentada, simboliza o espírito que se liberta pela transformação. Ao erguer ambos, Jesus estava mostrando que a matéria e a alma, o corpo e o espírito, não são opostos, mas partes de uma mesma realidade em processo de redenção. Do ponto de vista esotérico, o mudra do pão e do vinho é uma chave alquímica. Ele ensina que a vida material pode ser elevada à dimensão espiritual. A refeição cotidiana pode se tornar um sacramento. O ato de alimentar-se pode ser um ritual de união com o divino. Isso nos lembra que a espiritualidade não está separada da vida, mas que toda vida pode ser espiritualizada quando tocada pelo amor e pela consciência. Na tradição hermética e alquímica, há um princípio chamado
solve et coagula, dissolver e reunir. É exatamente isso que o gesto de Jesus expressa. O pão é dissolvido em partículas e, ao ser comido, torna-se parte do corpo. O vinho é transformado pela fermentação e, ao ser bebido, torna-se sangue. Cristo, ao erguer esses elementos, está mostrando que a verdadeira transformação espiritual acontece quando o humano se deixa consumir pelo divino, tornando-se um com ele. Se olharmos para o simbolismo dos elementos, veremos ainda mais camadas. O pão, vindo da terra, representa o corpo físico, sólido e visível. O vinho, vindo da uva transformada pelo tempo, representa o espírito em movimento, invisível, mas presente. Ao unir os dois, Jesus revela a integração entre corpo e espírito, lembrando-nos que não podemos negar nenhum dos dois. O corpo é templo, o espírito é chama. Ambos devem caminhar juntos. Há também um detalhe muito profundo nesse mudra. Jesus ergue os elementos para o alto antes de oferecê-los. Esse gesto significa elevação, entrega e sacrifício, não no sentido de destruição, mas no de tornar sagrado. A palavra sacrifício, em sua origem, significa justamente isso, tornar algo sagrado. Ao elevar o pão e o vinho, ele mostra que a vida humana, com todas as suas dores e alegrias, pode ser oferecida a Deus e transfigurada em luz. Esse mudra, portanto, não é apenas um gesto externo, mas um chamado à transformação interior. Ele nos ensina que tudo aquilo que oferecemos ao divino, nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, pode ser consagrado e elevado. A vida cotidiana, quando feita com consciência e amor, se torna um sacramento vivo. No Oriente, existe uma prática semelhante em rituais védicos, onde alimentos e bebidas são oferecidos ao fogo sagrado antes de serem partilhados. No budismo, monges consagram a refeição em silêncio antes de se alimentar. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo. Não é apenas comer, é participar da vida divina. Jesus, ao realizar o mudra do pão e do vinho, traz esse princípio universal para dentro da experiência cristã, mostrando que até o ato de alimentar-se pode ser porta para o sagrado. Agora imagine os discípulos naquele momento. Eles não compreendiam totalmente o que estava acontecendo, mas sabiam que algo grandioso estava sendo revelado. O mestre erguia o pão e o vinho com uma solenidade que transcendia qualquer refeição comum. Eles sentiam que aquele gesto carregava um poder imenso, como se uma onda de energia espiritual envolvesse o ambiente. E de fato era isso. Naquele momento, Jesus estava selando o mistério da Eucaristia, gesto que atravessaria os séculos como um dos maiores sacramentos da fé cristã. No entanto, além da dimensão litúrgica, existe a mensagem oculta. Nós também podemos realizar o mudra do pão e do vinho em nossas vidas, não necessariamente com rituais grandiosos, mas em pequenas ações diárias. Quando oferecemos nosso trabalho com gratidão, quando partilhamos o alimento com amor, quando transformamos a dor em aprendizado, estamos repetindo esse mesmo gesto. Estamos elevando o pão e o vinho da nossa existência, pedindo que Deus os transfigure em algo maior. Esse mudra também nos alerta sobre a responsabilidade do poder espiritual. Se o pão e o vinho podem ser consagrados em corpo e sangue, então tudo em nossas mãos pode ser espiritualizado. Mas isso exige consciência e pureza de intenção. Usar esse poder para fins egoístas seria profanar o sagrado. Por isso, Jesus sempre lembrava que a verdadeira consagração só acontece quando feita com amor. Em resumo, o mudra do pão e do vinho é a lição viva de que o divino se manifesta no simples. O eterno se revela no cotidiano e o invisível se encarna no visível. É um convite para que aprendamos a olhar para o mundo não como algo profano, mas como um altar em que tudo pode se tornar sagrado. E é por isso que esse mudra, mais do que qualquer outro, exige reverência, porque ele nos mostra que a vida inteira, cada gesto, cada respiração, cada pedaço de pão, pode ser um sacramento, se vivida em união com Deus. Entre todos os mudras atribuídos a Jesus, aquele que carrega a aura mais misteriosa e transformadora é o que chamamos de mudra da ressurreição. Trata-se de um gesto que não apenas simboliza a vitória sobre a morte, mas também representa a renovação da alma, a superação do medo
e o despertar para uma nova consciência. Muito além do evento físico da ressurreição narrado nos evangelhos, esse mudra pode ser compreendido como uma chave espiritual para atravessar a escuridão interior e retornar à vida em um nível mais elevado de percepção. Nos relatos bíblicos, há diversas passagens que indicam gestos de poder realizados por Jesus em momentos decisivos. Após a crucificação e o sepultamento, a ressurreição não é descrita em detalhes visuais, mas a tradição esotérica sugere que esse retorno à vida foi acompanhado de um gesto simbólico, um movimento com as mãos que marcava a reconexão plena com a energia divina. Esse gesto, segundo algumas tradições gnósticas e místicas, consistia em erguer a mão direita com 3 dedos estendidos, sinal da Trindade e do Espírito triunfante, enquanto a mão esquerda repousava sobre o coração, ancorando a luz no centro do ser. Esse mudra não era apenas um sinal de identidade espiritual, mas um ato de invocação. Ao realizá-lo, Jesus teria canalizado a energia cósmica para dentro do corpo, reacendendo a centelha vital que havia sido temporariamente desligada no momento da morte física. No simbolismo esotérico, não se trata apenas de um corpo retornando à vida, mas de uma transmutação da matéria, um salto vibracional em que o corpo denso se torna corpo glorioso, corpo de luz. Curiosamente, esse gesto aparece em várias tradições orientais. No budismo, há o Abhaya Mudra, em que a mão direita é erguida para o alto, representando a ausência do medo e a proteção espiritual. No hinduísmo, há gestos semelhantes que simbolizam a vitória da consciência sobre o ciclo de nascimento e morte. É possível que Jesus tenha integrado esse conhecimento em sua prática, não como cópia, mas como síntese universal de verdades espirituais acessíveis a todos os buscadores. O mudra da ressurreição também carrega uma mensagem prática para cada um de nós. Ele nos lembra de que todos morremos e renascemos várias vezes ao longo da vida. Há mortes simbólicas, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a mudança de identidade, o abandono de velhos padrões. Da mesma forma, há ressurreições, o reencontro com a esperança, a coragem de recomeçar, o despertar da fé em momentos de desespero. Quando realizamos esse mudra em estado meditativo, podemos ativar em nós mesmos a força necessária para atravessar crises, levantar após quedas e olhar para o futuro com novos olhos. Os místicos alertam, entretanto, que o gesto não deve ser usado de maneira leviana. Ele não é um truque mágico para escapar de dificuldades, mas um símbolo de compromisso. Ao utilizá-lo conscientemente, você está declarando que aceita morrer para o que já não serve e nascer para uma nova versão de si mesmo. Essa transformação exige coragem, disciplina e desprendimento. Afinal, ressurreição não significa apenas retorno, mas renovação em outra frequência de existência. Na tradição cristã, esse mudra também foi associado à promessa de vida eterna, não uma eternidade material, mas a continuidade do espírito em sua jornada de aprendizado e evolução. Ao levantar a mão com os 3 dedos estendidos, simboliza-se a união entre corpo, alma e espírito, reconhecendo que a verdadeira imortalidade não está em conservar o corpo físico, mas em alcançar a consciência da unidade com o divino. Em algumas representações antigas de Cristo, especialmente nos ícones bizantinos e ortodoxos, o gesto da mão erguida aparece de maneira recorrente. Muitos interpretam como simples bênção, mas estudiosos da simbologia afirmam que ali está preservado um eco do mudra da ressurreição. Essa iconografia mantém viva a lembrança de que Jesus não transmitia apenas palavras, mas também sinais, gestos e chaves energéticas capazes de conduzir os fiéis a estados elevados de consciência. Por fim, é importante compreender que o poder desse mudra não está apenas em imitá-lo mecanicamente. Ele se torna vivo quando realizado com intenção, devoção e pureza interior. Assim como Jesus o utilizou como veículo para manifestar a vitória do Espírito sobre a matéria, nós podemos aplicá-lo como ferramenta para vencer nossos próprios túmulos interiores, medos, vícios, dores, ilusões. Ao fazer isso, despertamos a ressurreição não como um evento distante do passado, mas como uma realidade presente e contínua. O mudra da ressurreição nos convida, portanto, a um compromisso profundo,
viver de forma que cada dia seja um renascimento, e lembrar, como Jesus ensinou com sua vida e gestos, que a morte não é o fim, mas apenas o limiar de uma nova e luminosa etapa. A transfiguração descrita nos evangelhos é um dos momentos mais enigmáticos e misteriosos da vida de Jesus. Ele sobe a uma montanha acompanhado por Pedro, Tiago e João, e diante de seus olhos, seu corpo se ilumina de uma forma que palavras humanas mal conseguem descrever. Seu rosto resplandece como o sol, e suas vestes tornam-se brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem ao seu lado, em uma cena que transcende qualquer lógica comum. Esse episódio, mais do que um milagre isolado, guarda um dos segredos mais profundos da espiritualidade, a ativação do corpo de luz. Nos círculos esotéricos, esse fenômeno não é visto como algo exclusivo de Cristo, mas como o ápice da jornada espiritual humana. Diversas tradições falam de estados semelhantes. No budismo tibetano, existe o conceito do corpo arco-íris. No hermetismo, fala-se da cristalização da alma luminosa. No gnosticismo, é o momento em que o homem veste a roupa de glória. Em todas essas tradições, a mensagem é clara. O ser humano não é apenas carne e ossos, mas também energia, vibração e luz condensada. Jesus, no momento da transfiguração, não apenas manifestava a plenitude de sua união com o divino, mas também ensinava um caminho. Ele fazia um mudra oculto, um gesto ritual, interno e externo, que alinhava corpo, mente e espírito para irradiar sua verdadeira natureza. Esse mudra da transfiguração não era apenas uma posição das mãos, mas uma combinação de respiração, intenção e alinhamento energético que permitia ao seu corpo vibrar em harmonia com frequências mais altas do universo. O gesto é descrito de forma velada em ícones cristãos antigos. Em muitas pinturas da Transfiguração, Cristo aparece com as mãos erguidas, abertas, projetando luz. Esse não é um detalhe meramente estético, mas um código simbólico. As palmas abertas voltadas para fora significam a transmissão da energia divina, enquanto a postura ereta, com o olhar elevado, indica a total rendição da matéria ao espírito. É como se Jesus estivesse revelando que, para acender a luz, é preciso abrir-se, deixar de resistir e se tornar um canal de irradiação divina. Esse mudra, segundo estudiosos da tradição mística cristã, está ligado a um estado específico de consciência que pode ser alcançado através da prática da oração profunda e da meditação contemplativa. Quando a mente se aquieta, o coração se expande e a respiração se torna o fio condutor entre o visível e o invisível, o corpo começa a emitir uma luminosidade sutil. Em santos e místicos posteriores, há relatos semelhantes. São Serafim de Sarov, no século XIX, foi visto envolto por uma luz tão brilhante que cegava temporariamente quem estava ao seu redor. O perigo desse conhecimento, e por isso Jesus o transmitia de forma velada, apenas em momentos íntimos e simbólicos, é que ele não deve ser buscado por vaidade ou desejo de poder. O corpo de luz não é um espetáculo, mas uma consequência natural da purificação da alma. Quando buscado por razões egoístas, pode levar à loucura, à ilusão ou até à destruição, pois a energia espiritual é comparável ao fogo, ilumina, mas também consome. O mudra da transfiguração, portanto, é um convite. Ele nos mostra que cada ser humano pode se tornar luz, mas apenas quando abandona o peso das sombras interiores. Os discípulos que presenciaram o evento não estavam prontos para compreendê-lo totalmente. Por isso, Jesus os advertiu a guardar silêncio até que chegasse o momento oportuno. Essa cautela se mantém até hoje. Falar sobre o corpo de luz não é o mesmo que manifestá-lo. E trilhar esse caminho exige disciplina, humildade e entrega. Do ponto de vista simbólico, a transfiguração também marca um limiar. É o anúncio de que a morte física não é o fim, mas apenas a dissolução de uma veste temporária. O verdadeiro destino da alma é vestir-se de luz, tornar-se imortal pela fusão com o divino. Jesus, ao mostrar-se transfigurado, não apenas revelava quem ele era, mas quem todos nós podemos ser. Ao contemplar esse mistério, percebemos que o mudra da transfiguração é o gesto de abrir-se à totalidade,
de não reter nada, de oferecer a própria vida como chama ao fogo eterno. Ele nos lembra que o caminho espiritual não é sobre adquirir, mas sobre desapegar-se. Quanto mais nos esvaziamos, mais a luz pode preencher e irradiar. No próximo capítulo, veremos que após a revelação do corpo de luz, surge outro gesto igualmente poderoso, mas direcionado não à glória da luz, e sim ao poder do amor, o mudra da bênção, em que Cristo transmite a força de sua compaixão para tocar e transformar todos que o cercam. Entre todos os gestos ocultos atribuídos a Jesus, o mudra da cruz interior é, talvez, o mais misterioso e também o mais perigoso para quem o pratica sem compreender sua essência. Ao contrário do sinal externo da cruz que se tornou ritualizado em diversas tradições cristãs, este gesto não era apenas simbólico, era uma prática secreta, ensinada de forma velada, que apontava para a união dos 4 elementos, dos 4 pontos cardeais, e, acima de tudo, da integração da alma humana com o cosmos. O sinal da cruz que hoje conhecemos, mão na testa, peito, ombros, é apenas um eco simplificado de algo muito mais profundo. O verdadeiro mudra da cruz interior não estava voltado para fora, mas para dentro. Era realizado em silêncio, às vezes apenas com o movimento das mãos sobre o peito e o abdômen, e outras vezes apenas de forma imaginativa, dentro da mente e do coração. O gesto visava a ativação de um ponto central no ser humano, o coração espiritual, o altar secreto onde a centelha divina habita. Segundo tradições esotéricas vinculadas aos primeiros cristãos gnósticos, esse mudra era ensinado a um círculo muito restrito de discípulos. Ele unia 2 eixos fundamentais, o vertical, que ligava o homem à divindade, e o horizontal, que conectava o homem ao seu semelhante e ao mundo material. Quando ambos os eixos se cruzavam, formava-se a cruz, não como símbolo de sofrimento, mas como selo de poder e libertação. Jesus utilizava esse mudra em momentos de profunda oração, principalmente quando buscava forças diretamente da fonte. Ao cruzar simbolicamente os elementos internos, mente e coração, espírito e corpo, ele gerava uma espécie de campo magnético espiritual. Esse campo não apenas o protegia das forças de trevas, mas também o capacitava a irradiar cura, compaixão e autoridade espiritual. Esse gesto, no entanto, não era isento de riscos. O mudra da cruz interior demandava equilíbrio absoluto. Quem tentasse realizá-lo sem estar purificado de intenções egoístas poderia abrir portas perigosas dentro de si. Era como acender uma fogueira no meio de uma floresta seca. Se a chama não fosse controlada, poderia se transformar em incêndio. Essa talvez seja a razão pela qual a Igreja, em sua institucionalização, preferiu reduzir o gesto a uma prática devocional simples e exterior, tirando dele sua potência original. O aspecto mais profundo desse mudra está naquilo que os gnósticos chamavam de cruz do coração. Eles afirmavam que dentro de cada ser humano existe um ponto de encontro entre o espírito eterno e a carne transitória. Esse ponto não é físico, mas energético, e nele residiria a verdadeira presença de Deus em nós. Jesus, ao revelar o mudra da cruz interior, mostrava o caminho para despertar essa chama sagrada e transformar o coração humano em um templo vivo. Interessante notar que em muitos textos místicos, a cruz não é vista como instrumento de martírio, mas como chave cósmica. Ela representa a interseção entre tempo e eternidade, entre matéria e espírito, entre humano e divino. O mudra, portanto, não era apenas um gesto, era um código espiritual, um selo que abria portais de consciência. Quando realizado corretamente, ele permitia ao iniciado sentir o universo dentro de si e compreender que não havia separação entre o Criador e a criação. Mas por que Jesus teria escondido esse conhecimento? A resposta parece estar na própria natureza humana. O poder espiritual, quando mal compreendido, pode ser usado para manipular, dominar e ferir. Assim como a ciência moderna pode ser usada para curar ou destruir, também o mudra da cruz interior poderia servir tanto para iluminar quanto para aprisionar. Era necessário que apenas aqueles verdadeiramente preparados, com coração puro, tivessem acesso ao seu significado pleno. Em seus ensinamentos,
Jesus constantemente alertava sobre a responsabilidade espiritual. Ele dizia que não se deve lançar pérolas aos porcos, isto é, não se deve entregar mistérios sagrados a quem ainda não possui maturidade para compreendê-los. O mudra da cruz interior era uma dessas pérolas. Seu poder estava diretamente ligado ao estado interior daquele que o praticava. Se realizado com amor e humildade, elevava o ser humano a uma conexão sublime com Deus. Mas, se feito com arrogância ou desejo de poder, poderia levar à autodestruição espiritual. Hoje, quando olhamos para o sinal da cruz feito em missas e liturgias, vemos apenas uma sombra desse conhecimento oculto. Poucos percebem que esse gesto banalizado guarda em seu âmago um segredo de integração e despertar interior. A verdadeira cruz não está em um objeto de madeira, nem em uma doutrina externa, mas dentro de nós, no encontro silencioso entre o humano e o divino. Assim, o mudra da cruz interior permanece como o selo final dos gestos ocultos de Jesus. Ele é o ápice da jornada espiritual, o momento em que o discípulo deixa de buscar fora e descobre que o reino de Deus já habita em seu coração. Mas, como todo grande poder, deve ser usado com cautela, pois ao traçar a cruz interior, o iniciado não apenas desperta sua luz, mas também encara suas sombras. E somente aquele que aceita ambas pode, enfim, carregar a verdadeira cruz de Cristo, não como fardo, mas como libertação. Esses foram os 7 mudras ocultos de Jesus Cristo e o poder espiritual que cada um deles carrega. Como você percebeu, não são apenas gestos simbólicos, mas portais de energia, capazes de transformar a consciência, alinhar corpo, mente e espírito e abrir portas para a verdadeira conexão com o divino. Mas lembre-se, esses gestos não devem ser usados de forma banal ou superficial. Eles carregam uma responsabilidade espiritual imensa e só têm sentido quando praticados com intenção pura, respeito e devoção. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode expandir sua consciência. E agora eu quero saber de você. Qual desses mudras mais falou com a sua alma? Escreva nos comentários porque sua experiência pode inspirar outras pessoas nessa jornada espiritual. Que a paz, a luz e o amor do Cristo estejam com você. Até o próximo vídeo.